Então vamos embora ficar de pé. Então nós vamos colocar aqui as cadeiras. Eu vou chamar os pastores para a gente vir aqui para frente e nós fazermos esse momento que é um momento no mundo do espírito muito importante, né? A importância do reconhecimento. Você vê lá, a igreja estava reunida, e eles então oraram, impuseram as mãos para um propósito divino. Não, está muito na frente. Vamos botar aqui bota para mim para lá. Pode ir mais. Aí mesmo. Aí tá bom. Junta mais aqui, junta os dois. Aí. Então, beleza. Pode vir, Tony, vem cá com a Dani. E vou chamar os pastores, podem subir, as pastoras. Senta lá, Dani. Aí. Isso aí. Maravilha, né? Aí a gente vai aprendendo a ser cada vez mais dependente de Deus, né? Isso aqui é legal. Felipe, vai para o deserto. Então tá legal, eu sabia que era para ir para o deserto, ele ouviu, foi. Chegou lá, tá vendo aquele carro? Acompanha aquele carro. Foi lá, debaixo de comando, acompanhou o carro. E não é que o cara que estava lendo lá, o oficial estava lendo o profeta Isaías, cara? Ele pergunta, vem cá, você tá entendendo o que você está lendo? Como é que eu posso entender se não tem alguém que explique? Convidou Filipe para subir, a gente conhece a história. Olha que coisa legal, olha o processo, olha como Deus trabalha, linkando as coisas. Beleza, ele foi através da passagem, Isaías capítulo 53, da pergunta, vem cá, o profeta está falando dele ou ele está falando de uma outra pessoa? E através daquela passagem ele anunciou a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o cara se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, foi batizado nas águas. E de lá o Espírito Santo pegou ele e mandou ele para outro lugar. Você vê, nada da mente, né? Debaixo só de uma instrução, de uma direção de Deus. Eu tenho falado isso para vocês, a obra de Deus, ou a nossa caminhada com Deus, ela não é penosa, ela não é árdua. Pelo contrário, ela tem um descanso muito grande, porque a gente é guiado, a gente é dirigido. Combates de situações que nós enfrentamos, está aí mesmo, que o inferno não quer que a gente viva assim. Mas em si, a obra de Deus, ela te descansa, ela te fortalece. Mas eu estou precisando de fortaleza, eu estou precisando de ânimo. Ele é o teu ânimo, Ele é a tua alegria. Ele te renova, Ele faz forte ao cansado, Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Entende? É maravilhoso a gente poder completar essa carreira, né? E ser um instrumento para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? É isso aí. Põe as mãos aqui para frente, nós vamos orar pelo Tony. Segura aqui para mim o microfone, cara. Põe aí. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do Tony e da Dani, Senhor. Mas em primeiro lugar, como representante, Pai, líder desse ministério, desse corpo, né, chamado Academia da Fé, instituído debaixo da Tua direção, Senhor, para estendermos o Teu reino sobre a face da terra. Nós estamos aqui nessa imposição de mãos, Pai, reconhecendo o chamado Teu na vida desse homem, Senhor, que tem se entregue a Ti de uma maneira muito maravilhosa, de coração sincero. E é esse coração que você contempla nesse momento, Pai, para através dessa imposição de mãos, Pai, você conceder a ele tudo aquilo que ele necessita, Pai, para exercer o ministério, para exercer a representação como ministro Teu, do reino de Deus, sobre a face da terra, no lugar onde Tu estabeleceste, aonde ele reside, Senhor, naquela região. A proposta é toda Tua, mas eu, Pai, ordeno o Tony ao ministério, Senhor, na unção da chamada ministerial que ele tem, Senhor, no dom ministerial que ele tem, Pai, para que ele possa estabelecer o Teu reino na vida de muitas pessoas, meu Deus,
que estão já ali preparadas para serem alcançadas através da vida dele e desse casal, em o nome de Jesus. Aleluia. Chakralabassura kemes. Sukralabalabalabaxarabassi. Dere kemeshai. Tony, eu falei contigo algumas coisas, mas eu quero repetir, porque as pessoas elas sabem disso, mas no mundo do espírito é assim mesmo. Você é um cara que tem um carisma para conversar individualmente com pessoas que alcança muito. Eu estava conversando com você ali em cima sobre isso, né? E a gente estava falando sobre isso aí. Você vai alcançar muita gente nesse bate-papo, nessa informalidade, através de um testemunho que é a tua própria vida, e você vai colocando algo, porque as pessoas dão crédito a você. Você tem algo que atrai o coração das pessoas a você. Então é assim mesmo, é um trabalho, agora nesse início de trabalho que Deus tem para você, é um trabalho muito, muito ali, corpo a corpo. É assim mesmo. Mas vai chegar um tempo onde você vai ser um trabalho, onde vai ter pessoas assim na frente para você falar bastante. É um tempo agora de semeadura. A gente tinha conversado, porque isso Deus tinha colocado no meu coração. Então guarda aí no teu tempo agora é de semear, é de ajudar um ministério que está lá, servir naquele ministério. Porque uma nova etapa, no momento certo, vai chegar, de uma maior influência da tua vida, na vida da Dani, para que vocês possam alcançar. É assim mesmo que Deus trabalha. Mas você vai plantar semente servindo, porque depois outros vão servir juntamente contigo. Então tenha paz no teu coração. Você não tem que fazer nada a não ser abrir a tua boca e o poço de um tesouro que você tem dentro do teu coração. É só isso. Aí você vai perceber em cada momento o que é preciso ser feito. Ok? Saiba disso, Ele está contigo. Esse é o momento, o cronômetro, pum, é agora, chegou agora. Há uma urgência no mundo do espírito por outras pessoas. Então, assuma isso, que obviamente oposição a gente sempre recebe, mas é diante dessa consciência interior de uma chamada e do momento é que a gente está estabelecido. Não tem jeito, você é um representante de Deus naquele lugar, naquela cidade, naquele trabalho. É o representante legal. Nada disso está sendo feito na humanidade. No nome de Jesus, eu te abençoo, Tony. Antes dos pastores falarem, se alguém tiver alguma coisa, peraí, deixa a Deise orar primeiro. Antes de eu orar, deixa eu falar rapidinho aqui uma coisa, Dani. De tarde, o Aline saiu cedo de casa e eu passei a manhã toda em casa e eu falei assim para todo mundo, né? Eu não quero fazer nada hoje. Eu vou sentar no meu sofá e eu vou preparar uma palavra que eu preciso preparar para um casamento e para uma igreja que eu vou pregar. E eu me concentrei, fiquei ali na sala me preparando. De repente, o Espírito Santo falou para mim assim: vai lá naquele quartinho, todo desarrumado, que a gente tem, né? Lá no finalzinho da casa. Eu falei: eu não. Se eu for lá, eu vou ter que arrumar, porque ele está horroroso, está todo desarrumado. E aquela voz dentro de mim: vai lá no quarto. Eu falei: Espírito Santo, eu não vou fazer isso, que eu estou concentrada aqui. E eu não sei, aquela coisa ficou me incomodando para ir lá naquele quarto de fundo, né? Todo desarrumado, precisando arrumar. E eu fui assim, quase que com medo, que eu falei: e se eu chegar lá e quiser arrumar, eu vou perder minha manhã toda. E aí eu cheguei, eu olhei para aquele quarto todo bagunçado e falei: meu Deus, eu não posso arrumar hoje. Aí, de repente, eu olhei para a estante de livro, que tinha muito livro também, todo bagunçado, que eu preciso arrumar. E meu olho bateu num livro. Só um livro, é como se não tivesse livro nenhum. Aí eu peguei o livro. Quando eu peguei um livro, é um livro que eu não li há muitos anos. Eu até anotei, porque senão eu podia esquecer o que o Espírito Santo me falou. Então, era o livro que a esposa do Kennedy Reagan,
Oreta Reagan escreveu, e o nome do livro é esse: O Preço Não É Maior que a Graça de Deus. Aí eu peguei o livro. Ali, ela compartilha momentos preciosos de mais de 60 anos ao lado do ministério do seu marido, que a gente conhece, que é o fundador da Rema. Foi para lá que nós fomos, né? E aí, Dani, o que eu queria dizer para você? Eu não li o livro, foi só aquele nome que ele me mandou ir lá. E quando eu vi aquele livro, eu sabia que era para você. Não tinha nada a ver comigo. Era para falar isso para você, que o preço não é maior que a graça de Deus. E eu botei aqui, que o chamado ministerial não é um fardo. Ele é um grande privilégio e uma grande honra. Mas, ao mesmo tempo, você, como esposa de pastor, deverá ter a perspectiva correta diante das dificuldades, problemas, desafios e lutas que com certeza vão vir, né? Então, para essa nova fase que vocês estão se iniciando hoje, pode parecer que o preço seja muito alto, né? Que seja muito difícil. Parece que tem hora que você está cercado, mas você vai dizer só parece. Você pode falar isso comigo? Só parece? Só parece, né? Parece que está cercado, parece que está pesado demais, mas só parece. Porque o maior preço já foi pago. Vocês só vão entrar no que o Elim falou, no propósito de Deus, né? E eu estava lembrando dessa passagem de Paulo, quando ele uma vez pede ao Senhor, na verdade ele pede 3 vezes a Deus que passe uma situação que ele estava passando. Ele pediu 3 vezes. E a resposta que Deus deu para ele foi o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Né? Isso está lá em 1 Coríntios, né? Então, eu não sei para onde vocês vão, eu sei que vocês estão voltando para casa, mas eu não sei se vocês vão ficar ali, eu não sei quais são os planos de Deus para vocês, mas uma coisa eu sei, que a maior esfera de influência na vida de vocês é dentro da casa de vocês. Ali é a maior igreja, é ali dentro, junto com a Helena Princess, que vocês vão começar o seu ministério. Já começaram, né? E aí, a minha oração por você, eu vou pedir, vocês podem sentar, né? Porque muita gente vai falar. A minha oração por você, eu também escrevi, porque foi o Espírito Santo que me deu. É o seguinte, Dani, que você possa realmente contar com a maravilhosa graça de Deus e a sua bondade, para você viver com sabedoria em cada situação. Que você não permita que nada e nem ninguém te tire da sua posição de total intimidade e dependência e descanso naquele que é o seu porto seguro, o Espírito Santo, para que você possa prosseguir sem ser abalada, aprendendo, como o apóstolo Paulo nos ensinou, a viver contente em toda e qualquer situação. E assim, vocês juntos poderiam um dia declarar, como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo 4:7, combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a nossa fé. E eu não tinha combinado nada com o Elim, porque ele passou o dia todo aqui na igreja, e essa palavra ele me deu, era mais 11 horas da manhã. E eu anotei, porque eu falei, se eu não anotar, eu vou esquecer. Então é isso, tá? E eu vou dar lá para você, tá bom? Deus abençoe. Enquanto a Elinha estava falando, Tony, o Espírito Santo ele me fez lembrar que o pastor, ele é uma pessoa hospitaleira. Sabe, e o Elinho começou a falar de pessoas que vão vir, que vão conversar com você. Sabe, não se assusta com isso não, mas recebe essas pessoas. Aprende a abraçar essas pessoas. O Jesus que habita em você vai fluir através de você para alcançar essas pessoas. Então que você treine ser hospitaleiro. Você não precisa buscar. O Espírito Santo ele vai trazer as pessoas até você. O que você precisa ter é um coração de pastor. Um coração que ama. Um coração que está aberto para receber essas pessoas. E simplesmente o fluir de Deus vai te usar, vai passar por você. Essas pessoas vão ser curadas, transformadas, vão ser salvas em Cristo Jesus, vão ser libertas de toda a idolatria. Descansa o teu coração nisso. Que o teu coração esteja dizendo para o Espírito Santo agora, eu quero aprender a ser hospitaleiro, receber pessoas, amar essas pessoas e
e cuidar dessas pessoas. No nome de Jesus. Dani, quando eu te abracei ali atrás e falei, olha, não se assusta, não te espanta, eu creio que é isso mesmo. As coisas aconteceram assim de um modo muito, um ímpeto, né? Nós nunca estamos preparados, mas o Espírito Santo nos prepara. O Espírito Santo está à frente, ele vai alicerçar aí tudo o que você precisa para ser essa auxiliadora idônea aí do teu marido no ministério. E olha, está tudo pronto, está tudo preparado. Descansa o teu coração no nome de Jesus. Amém. Eu quero olhar bem assim nos olhos de vocês, porque quando nós saímos daqui no domingo à noite, o Willi falou assim, você já ouviu a mensagem que o pastor Hélio colocou aí no grupo? E eu falei, não, ele, ouve. E naquela hora que eu ouvi, o Espírito Santo me deu uma palavra para você e para você. E o meu coração está muito alegre. Tony, pastor Paulo Canuto foi usado aqui para falar sobre a fé genuína, a fé inocente, a fé que nos leva, quando a gente aceita o Senhor Jesus, que a gente recebe Jesus, Ele fala assim, vai ali naquela concessionária. Se Ele falou, a gente vai. E às vezes isso vai esfriando no nosso coração. Você tem uma fé genuína. Você ativa a fé da tua esposa. Você, como você falou do sonho, você impõe as mãos e levanta. E a palavra que o Senhor me deu foi em Isaías 41:10, que diz assim: por isso, Tony, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vocês não precisam temer a nada e nem ninguém, porque Deus está com vocês. Sempre esteve e Ele sempre estará. Fica tão somente nessa fé genuína, nessa fé que ativa, nessa fé que levanta, nessa fé que fala para a pessoa, não desista, vá em frente, eu consegui, você vai conseguir. Então, permaneça firme nessa fé genuína, que Deus vai te levar em lugares ainda que você não sonhou. Ele tem o melhor sempre para a nossa vida. Amém? Tony Luigi Scorza, nome completo dele. Recentemente eu estive aí no seu lugar. Que experiência maravilhosa, né? E assim como a pastora Deise, eu pedi a Deus durante todo esse dia que me desse uma inspiração para falar com você. E veio exatamente o mesmo texto que quando o pastor Hélio e a pastora Deise nos convidaram para estar junto com o corpo ministerial dessa igreja. Eu falei exatamente isso. É exatamente isso que eu quero compartilhar com ele. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer de um ministro, de um dispenseiro de Deus, é que ele seja encontrado fiel. São pelo menos 3 coisas que eu queria que você guardasse no seu coração. Ministro significa servo, é aquele que serve a Deus. Ele tem um sentido de serviço. Despenseiro é aquele que administra, que faz, inicia e executa a vontade de Deus. E eu acredito que a maior característica de um homem de Deus, uma das maiores características, é que ele possa estar com a base da sua vida muito bem alicerçada na fidelidade. Fidelidade à visão, fidelidade aos fundamentos no qual você foi estabelecido, fiel às verdades que você ouviu, as verdades que construíram a sua vida e a da Dani. Então, é exatamente isso que eu queria compartilhar com você. Serviço, mordomia, ser um despenseiro de Deus e, sobretudo, fiel à visão,
fiel ao ministério, fiel à tua liderança e, sobretudo, fiel a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Na verdade, eu vou dar um testemunho, né, Tony? Não é? Eu vou dar um testemunho para a igreja, porque, na verdade, vocês estão debaixo de um poderoso respaldo do Espírito Santo de Deus nesse envio, não é? Porque há 2 anos atrás, mais ou menos, antes de vocês irem para a Itália, a conexão de Jacarepaguá, não foi, Pedrão? Fez uma despedida, não é? Para eles, e eu estava lá, não é? E eu lembro que quando eu fui orar por vocês, isso é um testemunho para a igreja, para que a igreja entenda que é um respaldo do Espírito de Deus para esse momento. Eu falei para vocês, né? Eu creio que vocês vão se lembrar bem. Vocês não estão indo lá só para trabalhar, para serem bem-sucedidos. Vocês estão indo lá debaixo de um envio. De um envio. Vocês ouviram isso? E vocês viram a palavra que o pastor Hélio leu hoje? Né? Que Saulo e Barnabé foram o quê? Enviados. Há 2 anos atrás. A gente nem imaginava o que poderia estar acontecendo hoje. E aí Deus, então, Dani, dá aquela palavra que veio do meu coração, porque eu só ia orar por vocês. Mas veio aquilo tão forte. Olha, Tony, olha, Dani, vocês estão debaixo de um envio. E no domingo passado, quando a filhinha deles foi apresentada, né, ou iria ser apresentada, nesse meio tempo a gente sobe, né, junto com os pastores, e eu lembro que antes de descer, eu nem sabia que o Tony estava falando, gente, eu nem sabia, e o Espírito de Deus falou tão forte comigo, né, o Tony é um apóstolo para a Itália, o apóstolo no sentido de envio para uma missão, né, e só que o Espírito de Deus ele acrescentou para mim, isso tem que ser público, isso tem que ser falado publicamente. E eu desci meio incomodado, como que eu vou interromper o pastor Hélio, né? Porque o Tony estava falando, evidentemente ele iria entregar a palavra para o pastor Hélio, e eu nunca imaginava o que o pastor Hélio depois iria falar, não é? O Espírito de Deus já tinha colocado no coração dele, né? E o Espírito de Deus falou lá em cima comigo, antes de eu descer. Isso tem que ser falado publicamente. E aí, então, eu fiquei naquela ponderação, quietinho ali, esperando qual seria a direção e o tempo de falar. Só que, quando eu estava ponderando isso, o Hélio vem e fala sobre o que o Espírito de Deus estava falando para ele, queria ordenar você ao ministério da palavra. E aí, então, o Espírito de Deus claramente falou comigo. Logo depois ele falou que iria ser quinta-feira hoje, né? A ordenação pastoral dele, e o Espírito de Deus falou, é na quinta-feira que você tem que falar publicamente o que eu já tinha falado no seu coração. Então, estou testemunhando para a igreja que o Tony está sendo enviado, juntamente com a Dani, debaixo de uma missão, e a missão dele é cuidar de gente, a missão dele é apacentar pessoas, a sua missão é fazer com que as pessoas experimentem as mesmas coisas que você tem experimentado. Sonhos mortos serão ressuscitados através da sua vida. Você verá que famílias serão restauradas, que filhos retornarão para a casa do Pai. Pessoas que foram criadas dentro de uma realidade de igreja, estão tão decepcionadas, elas vão ver Cristo em você, Tony. Elas vão ver Cristo em você, Dani. E elas vão perceber que vale a pena seguir a Cristo, porque vocês vão influenciar, vocês vão impactar, vocês vão abençoar vidas. Então eu fico muito feliz, porque eu sei que vocês estão debaixo de um respaldo do Espírito de Deus, e vocês realmente estão debaixo de um envio. E eu sei que quando a gente está debaixo de um envio, o mesmo Deus que envia, Ele capacita e Ele provê, Ele dá todas as condições, o sobrenatural acontece e Deus cuida de todas as coisas. E eu queria só deixar um conselho para você. Dani, por favor, eu vou pegar o meu óculos para eu ler o conselho que Paulo deu aos pastores, né? E esse conselho tem que ficar muito, mas muito apegado ao teu coração, Tony, porque num primeiro momento você vai perceber que você vai estar cuidando de pessoas, auxiliando. A Dani
ao teu lado, abençoando, mas só que vocês também vão perceber que as funções, as tarefas, as atividades vão crescer. Então, escuta isso. O apóstolo Paulo falando para os pastores, e que governe bem a própria casa. A pastora Deise acabou de falar sobre isso aqui, da necessidade da família estar bem estruturada em todo e qualquer momento, né? Criando os filhos sob disciplina. Filhos. Está no plural. Sob disciplina, com todo o respeito. Agora, olha só, Dani, olha só, Tony. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, que as prioridades de suas vidas estejam muito bem instaladas em seus corações. Deus acima de tudo, a família em segundo lugar. Depois, como consequência desse respaldo de uma casa bem estruturada, bem governada, bem administrada, vem a obra do Senhor. As atividades vão crescer, mas nunca permitam, né, que as atividades na igreja, os trabalhos venham atropelar mesmo, né? Esse propósito que a sua casa tem que estar bem ordenada. Isso fala de companheirismo, isso fala de amizade, isso fala de cuidar bem do filho, para que nunca a Helena Prince e os demais filhos nunca vejam que a igreja roubou os pais deles. Porque os seus filhos têm que crescer sabendo que a igreja é um lugar maravilhoso, que a igreja é um lugar de bênção e não de roubos. Então, que vocês possam estar com essas prioridades conforme as funções forem crescendo. Deus, lá e a obra do Senhor. E eu amo muito vocês, tá bom? Tony, eu vou falar algo bem rápido para vocês. Deus, Ele não une pessoas. Eu costumo falar isso aqui na igreja. Deus nunca une pessoas, Ele une propósitos. Ele está pouco se importando se você tem cabelo, se você não tem, né? Se é baixo, alto, magrinho, gordinho. O que Ele une é propósitos. Ele viu um propósito na tua vida, viu um propósito na tua vida, Dani. Ele viu que se ele juntasse esse negócio ia dar certo. E está dando certo. Vocês dois, e só vocês dois e Deus sabe o que trouxe vocês até aqui agora, né? Quando eu olho para vocês, eu vejo uma mulher muito forte, com um propósito muito firme no seu coração. Eu vejo um cara com um coração ensinável. E para mim, a maior característica que você tem, para mim, seu coração ensinável. E o que eu posso falar para vocês, aconselhar vocês, é que vocês nunca percam isso, né? Tudo isso que foi falado aqui, da família, esse coração firme, com firme propósito, sabendo o que você quer. Esse coração ensinável, que está sempre disposto a aprender da palavra de Deus, aprender com outros. Isso vai levar vocês muito longe, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Bom, Tony, não podia deixar de falar, né? O pastor Hélio estava falando aqui a respeito de... Ele vai linkando pessoas, né? Eu quero te contar uma história. E você vai saber de quem que eu estou falando essa história. A história é a seguinte. Existia um rapaz, né? Onde ele conhece uma moça na igreja, e o pastor dessa igreja, ele batiza esse rapaz, ele batiza essa moça. O pastor dessa igreja, ele faz o casamento desses dois jovens. E esse jovem, ele passa a aprender com esse pastor. E ele aprende até hoje. E ele continua aprendendo, e ele sempre vai ser referência para esse jovem. Você pode estar pensando que sou eu a pessoa que eu estou falando, né? Mas não sou eu, não. Eu estou falando do meu pastor Teixeira.
Ele me batizou, ele batizou a minha esposa, ele me casou, e ele me ensinou, e ele me formou, e eu aprendi e continuo aprendendo com ele. E quando ele fala de link aqui na pregação, imediatamente o Espírito Santo falou assim: Deus, ele vai replicando as histórias. Porque eu batizei você, porque eu batizei você, porque eu casei vocês. E ao longo desses 10 anos que a gente está junto nessa jornada, a gente tem caminhado junto. E é muito bom. Mas isso, Tony, só é possível por conta de uma palavra que você já sabe. Todavia, é importante caminhare oggi, domani e poi. Lucas 13:33. A história só é possível se nós caminharmos hoje, amanhã e depois. Todo o dia. Todo dia. Porque você fazendo isso, Tony, você fazendo isso, Dani, você vai estar batizando um dia um rapaz, você vai estar um dia batizando uma moça, você vai estar um dia celebrando um casamento desse casal. E vocês vão estar sendo exemplo e referência para esse casal. Multipliquem, repliquem a palavra de Deus no coração das pessoas que Deus vai colocar no caminho de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tony, Dani, meus amigos, estamos há 5 anos caminhando juntos. Quando eu conheci vocês lá no retiro, né, retiro de jovens, eu estava sozinha lá, não sabia porquê, e vi você pregando. Eu vi assim um fogo dentro do seu coração tão grande pelo Evangelho. E assim, eu até me emociono porque você falou: olha, você sempre acreditou em mim. Na verdade, eu acreditei sempre em você porque Deus acreditou em você primeiro. Deus acreditou em você primeiro. E sempre que eu penso no Tony, esses dias, vinha assim, um coração puro. A pureza de coração que ele tem é tão grande, é tão assim, espontâneo o amor que ele tem pelo Evangelho, né? Ele fala assim que parece que vai transbordar, parece que não cabe dentro dele, né? E é exatamente isso que tem que acontecer. Continuar acontecendo. Você nunca deixe morrer essa simplicidade, essa alegria, essa paixão que vocês têm pelo Evangelho, porque você foi transformado e ser tão forte que você quer ver isso acontecer na vida de todo mundo. E isso, o Evangelho, ele é isso mesmo, é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. E que você, a palavra que veio no meu coração foi exatamente essa, que Jesus falou: e bem-aventurados serão os puros de coração, porque eles verão a Deus, eles verão quem Deus realmente é, eles verão a realidade espiritual como ninguém. E que você possa manter essa pureza, essa simplicidade, sabe? Que você não fique preocupado em sofisticar demais suas palavras, suas pregações, do que as pessoas vão achar. Porque o Evangelho é simples, e nessa simplicidade é que está o poder de Deus. Eu amo vocês. Amém. Tony, Dani, hoje à tarde eu estava orando pelo ministério de vocês. Deus me deu uma palavra que eu queria compartilhar com você. Ela está em Isaías 61. E ela fala muito sobre as características do lugar para onde você vai, do povo que você vai ensinar. Assim como Jesus passava na cidade, ele percebia a necessidade espiritual do povo, você também vai perceber isso dia após dia. E você cada dia vai entender mais o papel do seu chamado, porque você foi enviado lá. E para o lugar onde você está indo, Deus falou no meu coração que há muitas pessoas, a gente sabe como é que está a Europa, a Itália, que eles ouvem há muito tempo na história falar de um Deus, mas que eles não se aproximam, que eles não têm um relacionamento íntimo. Então existem muitos espíritos angustiados, aqui diz em Isaías 61:3.
E quando fala de angustiado, fala também de espíritos desalentados. Muitas pessoas sem vontade de viver, que já desistiram da vida. Mas Isaías 61, no capítulo 1, assim como Deus ungiu Isaías, ungiu você também. E o Espírito do Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Eu quero que você guarde a palavra quebrantado. Me ungiu para pregar todas as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Onde você for, há muitas pessoas, muitos corações humildes querendo a palavra de Deus. Terras férteis, corações quebrantados. E não se preocupe, apenas lance a palavra, porque a palavra é que produz o efeito. A 60, a 100 por 1. Você vai ver esse retorno. E quando a palavra acha um coração quebrantado, acontece justamente o que fala o restante do versículo. Acontece libertação aos cativos e os algemados são libertos. E o versículo 4 é especialmente para você. Fala da sua função lá. Você vai edificar os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Quando fala de cidades, fala de pessoas, corações, destruídas de geração em geração. E por último, o Espírito Santo te exorta, assim como ele fez com Paulo e Corinto. Que diz o seguinte: quando Paulo se entregou totalmente à palavra, algo que você está fazendo agora, no início dessa jornada, ele diz o seguinte, que uma noite Paulo teve uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu peço que você guarde esse final: tenho muito povo nessa cidade, porque Deus sabia a quantidade de corações sedentos que havia lá. O Espírito Santo me falou que a cada dia você mesmo vai reconhecer mais e mais pessoas sedentas e famintas da presença do Senhor, não só em Milão, mas no restante da Itália. E isso vai te motivar a cada dia a você se dedicar ainda mais ao teu chamado. Tá bom, meu querido? Eu te amo muito, você e a Dani. Tá? E a oportunidade que eu tive para ficar contigo no Alfa, o seu amor e o seu ímpeto pela palavra de Deus, nunca perca isso. E aproveita a característica do povo italiano de ser bem próximo. E você, baseado nisso, até que o pastor Teixeira falou, que você é uma pessoa que vai receber. Se um dia você chegar cansado do seu trabalho, mas alguém te ligar, te pedindo para conversar, não desconsidere isso, porque é justamente aí que Deus está querendo trabalhar e ganhar a vida daquela pessoa. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. A cerimônia que a gente tem aqui hoje, depois você vai ter a oportunidade de rever. O que está acontecendo no mundo do espírito hoje, existe uma legalidade de tudo que foi falado aqui hoje. Existe uma legalidade para aquilo que vocês precisam fazer lá. Nessa tarde eu parei um pouco para meditar, e me veio Efésios capítulo 2, e o que me veio foi de estrangeiro para cidadão, e essa é a legalidade que vocês vão ter, os dois. Quando vocês voltarem para a Itália, vocês não voltam mais com um sentimento de estrangeira, um sentimento de estrangeiro. Existe uma legalidade de uma cidadania para aquilo que vocês precisam fazer lá. Assim como o apóstolo Paulo chega para determinados oficiais e diz: mas é lícito isso que vocês estão fazendo com o cidadão romano? E o cidadão fala: mas eu tive que comprar o meu. Eu não. Eu ganhei do meu pai. Eu ganhei do meu marido. Existe algo, você está lá trabalhando naquele magazine, você é rodeado por tantos estrangeiros, e tantos estrangeiros olham para você. No verso 18 de Efésios capítulo 2, fala que através de um só Espírito,
esse Espírito nos leva ao Pai. E a imagem que eu tive foi como aqueles americanos, aqueles estrangeiros, têm que aprender determinadas leis e passam por uma cerimônia onde eles têm que prestar e jurar a bandeira americana, mas existem pessoas que vão ensiná-los. A legalidade que Ele está dando para vocês agora é uma legalidade de vocês treinarem estrangeiros para cidadãos do reino dos céus. Por isso, pastor Hélio citou 2 Timóteo, falando que toda a escritura ela é inspirada por Deus, e termina dizendo para a educação na justiça. O Jorge citou sua paixão pela palavra, a paixão que vocês têm pela palavra, e no mundo espiritual hoje existe uma legalidade para que vocês ensinem pessoas, não somente de um status de estrangeiro para cidadão. A gente não está falando do natural, a gente está falando de coisas sobrenaturais, de pessoas que entram no reino de Deus e que não se sentem cidadãos. Elas precisam aprender a caminhar com Deus, sabendo quem elas são em Cristo, e hoje há uma legalidade para esse ministério sobre a vida de vocês. Há uma legalidade de você não se ver mais como uma mera estrangeira naquele país. Você não é mais uma estrangeira naquele país. O papel vai vir, o documento vai vir, mas hoje há uma certeza no seu coração de que você é cidadã do reino dos céus, e você está lá com uma missão, e que Ele não vai te desamparar, ainda que ao redor de vocês não hajam amigos naturais. Existe algo que Deus está colocando no coração de vocês, a certeza de que Ele chamou, Ele sustenta e Ele enviou vocês de estrangeiros para cidadãos. Deus abençoe. Isso aí, queridos. Aleluia. Igreja, vamos embora ficar de pé. Vamos terminar aqui orando. Estenda as mãos então. Pai, que coisa maravilhosa. Nós somos cidadãos do céu. Cidadãos legais sobre a face da terra, na terra que te pertence. É maravilhoso. Pai, muito obrigado pela vida do Tony, pela Dani, e nesse momento, pelo céu, eles são capacitados, Senhor, com toda habilidade, dons, que serão necessários para essa nova caminhada, na maior simplicidade. Obrigado por esse depósito sendo feito. Tem um depósito sendo feito na tua vida, Dani, na vida do Tony. E nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque o teu reino continua a crescer e se estender sobre a face da terra, debaixo do teu propósito, debaixo do teu plano, na vida desse casal, Senhor, que nós amamos tanto. Em o nome de Jesus nós abençoamos. Que toda a igreja diga aleluia. Amém, igreja? Olha, você tem aí um... Rapaz, olha aí, Tony Luiz de Escorça, membro da academia, tem provado a sua vocação divina, conforme a palavra de Deus, sendo chamado ao ministério do Evangelho, estando em comunhão conosco. Então ele foi ordenado, ao ministério pastoral, 18 de julho, para exercer as funções que pertencem ao reino de Deus, É isso aí, cara, você tem raiz. Não é isso? E aqui tem um presente para ti também aí. Pode ficar de pé. Então, deixa eu te perguntar.